Olá, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas a mais um debate do nosso encontro de cinema negro Zósimo Bulbul, Brasil, África, Caribe e outras diásporas. Nós estamos muito felizes em receber cineastas e cineastas aqui presentes dessa sessão que nós acabamos de assistir, da qual contou com os seguintes filmes: Princesa do Meu Lugar, de Pablo Monteiro, Chica, de Viviane Goulart, O Branco da Raiz, de Anderson Barbosa, Minha Deus e Eu, de Gabriela Vieira, Intervenção Já, de Alquete Bonguet e Daniel Santos. Queridos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos e bem-vindes. Prazer enorme estar com vocês. Acho que foi uma felicidade muito grande pensar, nessa programação e pensar nesse conjunto de filmes que nós acabamos de assistir, dos quais muitos transitam entre a questão das temporalidades e das tradições, de como que essas tradições elas são pensadas, tradições afro-brasileiras, elas acabam sendo pensadas, afro-brasileiras, afro-indígenas, e dessas interseções, e de como também a gente acaba, dialogando com os aspectos documentais e performáticos. E é um prazer muito grande, que vocês aqui estejam para conversar conosco. E, assim, acho que nesse primeiro momento, acho que fazer uma pergunta mais geral, esse debate ele vai ter dois momentos, essa pergunta mais geral, ela se refere aos aspectos da produção, do tema, das opções estéticas, de como foi o processo de produção e de direção desses filmes, da própria interlocução com os atores, em alguns casos, principalmente nos três primeiros, acho que isso tá muito em evidência. E aí, nesse sentido, eu não vou chamar necessariamente pela ordem de exibição, a gente vai fazer aqui um pouquinho diferente. É bom também, quebrar um pouco a ordem, dessa rotina aqui dos debates. Mas eu chamo, então, para conversar primeiro com a gente o último filme, que é a Intervenção Já, e deixo a fala com o Elket e com o Daniel, para a gente pensar esses aspectos performáticos, enfim, e conversar um pouquinho sobre o filme. Queridos, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado, muito obrigado. Olá, boa Para tarde. nós é uma enorme honra estar aqui. Olá, boa tarde A a honra é todos. nossa. Consegue Olá, me ouvir Daniel. bem? Sim, estamos te ouvindo. E aí, Elket, como é que vai? Tudo ótimo, Daniel. Quer começar? Cumprimentos aqui de Lisboa. Abraço. Começa você. Dentro a princípio, o Elket me convidou, para fazer essa realização em conjunta com ele. E o trabalho partia de um princípio que, ao mesmo tempo ele fosse realizado cinematograficamente, ele também se constituía como uma performance, tanto no tempo cronológico da sua performance em si e ali da captação das imagens, mas que também ele funcionasse de uma maneira performática dentro de uma ideia de performance dentro da arte contemporânea, de explorar o espaço, E aí, a partir disso, a gente partimos para a pesquisa de locação, o desdobramento das ideias, de tudo que acarreta o figurino, a mise-en-scène, os movimentos dos corpos, a nossa a convocação da nossa equipe, no qual todos ali fariam parte dessa cena, dessa performance. Não só o corpo principal, mas também tudo que acarreta essa realização em si, que é a câmera, o som performance, e também ali o corpo de baile, no qual o Elkis traz uma subjetividade para o tema, Eu acho que é por aí. Exatamente. E, é claro, foi muito importante encontrar um lugar, um território onde pudéssemos
sentir que havia não só uma justificação estética e quase documental para contar essa história, né? Porque o filme visa criar essa provocação para uma maior sensibilidade em relação aos corpos negros que têm sido apagados nas zonas periferizadas da cidade, né? Sobretudo por força do aparelho de Estado, né? brasileiro, através da Polícia Militar. Mas esse filme, quando acontece no Morro dos Prazeres, ele visa também fazer com que esse corpo, que é o corpo do performer, né? Ele chegue ao lugar acompanhado, alicerçado dessas invocações xamânicas dos orixás que estão representadas nas cores que compõem este filme. Portanto, não quisemos mostrar um corpo que se definhasse ali, pelo contrário, quisemos mostrar um corpo empoderado, belo, bem fotografado, não somente resistente, mas vivo, não é? E que consegue transitar entre aquilo que é o background daquela cidade, isto é, daquela comunidade precarizada, mas que se encaixa e dilui e pertence, genuinamente falando, a essa paisagem que é o Rio de Janeiro, que é também esse Rio de Janeiro fabricado por todos estes problemas sociais, né, que remontam a um período bem anterior a esse que está sendo retratado no nosso filme. Isso é incrível de ouvir vocês falando, porque eu acho que o teu corpo na cidade já está, acho que diz muito exatamente disso, né? Não é resistência, né? É um corpo vivo que respira, que está ali pulsando, né? Que está pensando, que está elaborando, né? E que efetivamente está. Acho que isso não é só o corpo pronto, né, para esse combate, mas é o corpo pronto para a vida mesmo. A vida está ali, né? Está entregue. Eu acho que isso é bem interessante. E eu acho que também dialoga muito com a obra que vocês vêm desenvolvendo, né? Esse é um filme em parceria, mas acho que dialoga muito com a obra que vocês dois desenvolvem, né, separadamente, né? O Velvet está com outro filme aqui no encontro, né? O Daniel tem acompanhado um pouco, né, o trabalho dele, né, enquanto artes visuais, enfim, enquanto cinema. Então, é muito interessante dessa parceria de vocês, como que essa parceria, né, ela se coloca. O Daniel, ele vem do cinema, mas também é pesquisador musical, não é? E depois, naturalmente, há uma empatia que tem a ver com aquilo que é o legado histórico, étnico-cultural, não é? Que nos aproxima aos dois. Paralelamente a isso, eu tenho vindo a desenvolver uma lógica de filmografia que se senta muito na ideia do cinema de autorrepresentação, né? E essa autorrepresentação vai para além do senso de representatividade propriamente dito. Ele assenta, sobretudo, na possibilidade de se criar uma autonomia, né, que faça com que a produção de histórias que sejam transversais à nossa existência enquanto cidadãos vivos e periféricos. Quando eu digo periférico, não é por estarmos remetidos a uma zona específica da cidade, Claro, ok? claro. O ser periférico, para mim, significa que é estar no interstício de dois lugares, pelo menos, né? Porque eu, como estou sempre em trânsito, o meu caráter periférico permite-me chegar no Brasil e me enquadrar sem parecer descabido, não é? Nesta história que temos que contar nesse caso, não é? Mas quando venho para a Europa, não é? E trago esse filme, para aqueles que são leigos em relação ao assunto, podem achar que é um tipo de temática que não tem a ver com a realidade de cá. Mas o facto de ser periférico nesse sentido, significa que quando eu faço esse tipo de trabalho, tenho que fazer uma abordagem que universalize a temática do filme. Porque mesmo que as pessoas não estejam no Brasil, não estejam presenciando a problemática que tem a ver com o genocídio dos
corpos negros e dos corpos das negras também, eles têm que se sensibilizar enquanto cidadãos globalizados. Pronto. Com então, certeza. O que eu estava pensando é o Isso é muito seguinte, se interessante. você puder... Fala, Daniel, fala. Porque acho que você fecha, Daniel, depois eu passo a palavra para Viviane, para a gente depois fazer essa roda, que acho que é interessante essa roda também. Sim. Sim. Não, seguindo, era sobre esse aspecto globalizado, né, de uma violência para um corpo não branco, né, pensando também no genocídio de vários outros corpos, né, que está fora dessa linha, que está fora do alvo, né. Então a gente também trouxe na linguagem também um aspecto que estivesse muito aberto, assim, como espaço de fuga para entendimento, né? Que essa maneira como também vai passando o tempo das coisas, né? Com certeza. O filme a gente fez em 2019 e ele vem se renovando até mesmo para nós mesmos, como linguagem, como códigos, como, né, tudo aquilo que a gente imprimiu no filme, ele vem se transformando e a gente vem se percebendo toda essa conjuntura. Beleza, Daniel, obrigada. Eu acho que, nesse sentido, eu acho que o filme de vocês, eu acho que ele dialoga muito com os outros que estão nessa sessão. E eu faço o seguinte, eu chamo agora a Viviane Goulart para falar de Chica, para essa roda. Depois a gente faz essa última rodada para justamente fazer essas considerações finais. E, Viviane, obrigada por estar conosco, né, com Chica. Conta um pouquinho do filme para a gente, por favor. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? O filme ele foi desenvolvido aqui na cidade de Goiás, né? Eu sou formada, egressa do IFG, da cidade de Goiás, e foi desenvolvido como um trabalho de TCC. Ele surgiu, assim, a logística, né, de produção, né, aquela vontade de poder dar sentido à obra, né, conseguir costurar, né, essas visões estéticas que eu já estava desenvolvendo com a Dona Chica, foi possível a partir desse apoio de produção que o Instituto me fortaleceu, né, para poder construir. Então, eu contei com a colaboração desse Instituto, né, durante o TCC, no ano de 2019, e, assim, o filme ele nasce antes. Em 2018, né, eu já estava morando aqui na comunidade quilombola Alto Santana. Eu sou moradora aqui da comunidade e sou vizinha, ceramista Dona Chica, que é a protagonista dessa história. E aí, quando eu mudei para cá, para dar continuidade aos meus estudos, né, aqui na cidade, que é um quilombo urbano, né, localizado aqui próximo ao Morro das Lajes. Então, ele fica dentro da cidade mesmo, próximo ao meu campus. E quando eu mudei para cá, eu já fiquei muito encantada com a prática de cerâmica da Dona Chica. Eu gosto de trabalhar com cerâmica também. Eu vejo na cerâmica um tipo de artesanato, trabalho manual que me interessa. Então, assim, já tinha um envolvimento com barro, né, a minha pessoa, assim, para além da fotografia. Eu também sou fotógrafa. E tinha esse desassossego com a cerâmica. E aí, quando eu mudo para cá, eu começo a me envolver com a Dona Chica para poder aprender com ela, que ela é uma grande paneleira aqui da nossa região. Ela tem um escoamento muito grande na Associação dos Artesãos de Goiás, que é uma das primeiras associações daqui da cidade, e que ela tem muito orgulho de ser membro e uma das fundadoras, né? Não fundadora, mas assim, uma das primeiras participantes, né, que engajou essa associação que é tão antiga na nossa cidade e que é localizada na Igreja do Rosário, aqui da nossa cidade também. E aí, falando a respeito dessa instituição e dessa associação, porque é algo que a Chica ela ressaltou bastante durante o processo de realização desse filme. E aí, em 2018, um ano antes, né, eu já comecei a frequentar a casa dela, participar de feituras, né, da cerâmica com ela, observar bastante ela, né, e como eu tenho esse desassossego com a fotografia, comecei a inserir a fotografia nesse diálogo. E a Dona Chica é uma pessoa que fica à vontade com a câmera. Assim, na Associação dos Artesãos também, já teve muita dinâmica entre mulheres, elas já participaram de algumas filmagens também. A nossa cidade, ela
é uma cidade tombada, né? Então, ela já foi cenário de algumas novelas e filmes, e a Dona Chica, ela já participou como figuração num filme As Tranças de Maria, parece, que ela já tinha me mencionado comigo. E, então, assim, em relação às lentes, né, e a imagem, essa captura das imagens, a Chica, ela já estava, assim, se envolvendo... familiarizada, mais tranquila em relação a essas capturas, e esse envolvimento com ela, né, para a construção do filme, foi se dando a partir desse aprendizado mesmo, entre ela, como eu enxergando ela sempre como essa mestra ceramista, né, e tentando aprender com ela algumas técnicas, né, para fazer a cerâmica. Aí no TCC surgiu a possibilidade de fazer uma realização audiovisual de curta-metragem, e aí eu pensei, vamos tentar costurar uma história, né, com a Dona Chica, porque ela já é tão antiga com essa sabedoria, então o filme ele tem uma intenção também de valorizar também o notório saber da Dona Chica. Assim, eu venho do MG, eu sou mineira, venho lá de Minas, e lá tem algumas políticas também de educação para poder respaldar alguns mestres notórios saber como possíveis professores também, participantes dentro das faculdades, em algumas disciplinas. Então, quando eu comecei a fazer esse filme, eu tenho essa intenção também de valorizar a Chica também como uma professora também, dentro de outros espaços, né? Aí, no ano passado, a gente participou de algumas oficinas também na cidade, tanto na faculdade, né, assim, junto com algumas disciplinas de artesanato, que no IFG tem um curso de cinema e o curso de artes visuais. E aí a Chica também teve esse trânsito, né? Ela gosta de ensinar bastante, então, assim, ela também sempre está super aberta a ensinar. E aí o filme começou a costurar essa história, né? Aí ele, em relação à produção, né? A gente começou a trabalhar a produção em abril de 2019, assim, para poder gravar mesmo o filme com essa proposta, né? De filmagem. E ele foi se desenrolando até setembro, aí em outubro entrou na ilha, teve um tempo bem rápido de ilha, de edição, e aquele nervosismo também de concluir o curso, né, e tudo. Então, assim, como o filme, a produção foi bastante dilatada, e eu vivo aqui, e assim, eu moro numa das casas que ela já construiu também com o dinheiro da cerâmica, ela fala a respeito da cerâmica também, como esse lugar também de autonomia, né? Então, o filme também ele tem esse diálogo com o trabalho também. É um filme também que valoriza também essa questão de gênero também, né? Do arrimo de família. Eu enxergo a Dona Chica muito como essa matriarca também da família dela, né? E um exemplo na própria comunidade dela, né? Porque ela é conhecida aqui na nossa rua, na nossa praça, né? É uma comunidade urbana, então ela também é conhecida na própria cidade, por causa das panelas que ela faz. Ela também é uma pessoa muito ativa, então ela tenta se inclui, né, em outras associações da cidade também. E aí o filme ele vai de encontro com essa pessoa, né, e protagonista. Aí a Dona Chica enxergo ela muito como uma parceira do filme, tanto a nível de produção, assim, também. E aí, assim, Viviane, acho que tem uma coisa que eu acho que é interessante, que eu gostaria de ressaltar, que eu acho que são os aspectos, né, de pensar também essa documentação de um patrimônio material, né, de como que a Dona Chica como uma fazedora de cerâmica, né, e como que isso também acaba se constituindo como um patrimônio imaterial para o próprio quilombo, né, e de como que isso é importante para a gente pensar a cultura e o registro dessa memória afro-brasileira. Não sei, eu fiquei pensando muito também nos diálogos que estabelece com Princesa do Meu Lugar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o Pablo, e aí a gente se fala nessas considerações finais, pode ser? Sim. E aí acho que, Pablo, você podia entrar, por favor, para a gente falar de Princesa do Meu Lugar. Boa tarde a todos e a todas e a todos, né? Bom dia ou boa noite, o horário que nos assistem. Eu queria primeiro agradecer assim, a oportunidade de fazer parte desse encontro. Eu sou Pablo Monteiro, tenho 29 anos, natural daqui de São Luís do Maranhão, e sou formado em História, né? Trabalhei durante muito tempo na graduação com História Oral, então...
Para mim é uma felicidade ocupar esse espaço aqui, no sentido de tentar trazer uma contribuição para essa narrativa documental, né? No sentido de trazer uma contribuição para uma perspectiva documental que foge das produções que a gente consome aqui em São Luís, né? Que durante muito tempo ficou muito centralizada a partir de um olhar do outro de fora, né? E muito caminhando para essa ideia do que é, né? Se tratando do patrimônio material e da cultura maranhense. Então, acho que é um momento muito oportuno para a gente tentar trazer outras contribuições que extrapolam essa ideia do que é, né? Porque o patrimônio material brasileiro, assim como o patrimônio imaterial maranhense, ele é muito complexo, né? E ele é fruto dessas relações que eu tento trazer também em Princesa do Meu Lugar. Então, Princesa do Meu Lugar, ele é um curta documental que tem 15 minutos de duração. Ele é todo feito com verba própria, né? E ele faz parte também de um encontro muito generoso que eu tive com o estado do Pará, assim, que começa em 2016 a partir de algumas articulações com movimentos ali da antropologia visual, né? Então, para mim também é mais uma oportunidade de ocupar esse espaço e tenho o prazer de ter a sua curadoria, né? Sensível para isso, até para extrapolar esse muro acadêmico do entendimento do que a gente está propondo, né? E aí eu descubro, eu encontro, na verdade, um grupo de tambor de crioula na periferia do Guamá, né? Uma das periferias mais populosas da América Latina, em Belém. E eu já tinha uma pesquisa em Cururupu, que é parte da Baixada Maranhense, onde tem muitas práticas desse universo, principalmente contribuição banto, né, de práticas curativas, né, e realizei uma pesquisa, um encontro, assim, não sei como categorizar, com Dona Benedita Cadete, que é uma pajua, parteira, né, mulher negra, de 86 anos, e quando eu chego em Belém, eu encontro uma ocupação nessa periferia de pessoas que vinham desse município, né. Então, eu durante muito tempo tive acesso a essa documentação escrita e audiovisual também sobre a pagelança, e sempre me intrigou assim, essa relação entre água salgada e água doce, em que medida a gente tem um contato aí também, né, a partir desse movimento de diáspora que chega no litoral maranhense, mas também em várias levas migratórias também se estabelece no Pará e no Norte. Então a gente começa a pensar num aspecto maior no universo da encantaria, né, nessa encantaria específica que está entre o Nordeste e o Norte do país, que chega até Amazonas com tambor de mina, e Princesa do Meu Lugar, ele faz parte de tudo isso, né, então quando a gente gravou Princesa do Meu Lugar, na verdade, ele é captação solo, eu fiz tanto som quanto áudio, né, até porque, enfim, eu não saberia qual que seria o resultado de Princesa do Meu Lugar. Eu sabia que ia ter essa festa, né, que o grupo de tambor de crioula ia sair da periferia, que é de Cururupu, que mora na periferia de Belém há mais de 30 anos, ia sair, né, nesse dia, e que iam até uma festa em Mosqueiro, que é município do Pará, e que lá teria uma outra pessoa que também faz parte dessa leva de imigração, né, de maranhenses para o Pará. Então, Princesa do Meu Lugar faz parte desse contato, assim. Então, a narrativa se dá nesse universo de que eu filmei, mas não sabia qual era o resultado, e a minha estética, assim, e se tratando já da produção, da direção e desses aspectos mais performáticos, ela vem muito do que eu trago, né, na metodologia em história oral e dessa sensibilidade que eu trago sempre para a rua, né, de entender por que, como e para quem, né, que é essa imagem. Então, eu faço com uma lente clara porque é um ambiente escuro, então é um ambiente também que eu não posso usar flash, então esse entendimento, essa ética e essa precariedade também de material, com várias aspas, elas vão moldando a minha estética, assim, nesse filme, e como eu venho da fotografia, eu penso muito a imagem parada, né, então o sujeito, eles transitam nesses espaços, então Princesa do Meu Lugar é quase como se fosse uma novela e um musical também, né, porque você acompanha o grupo que está da periferia de Belém, depois a senhora que dança tambor de crioula e canta e abre, né, esse documentário ela já está no tambor de mina, e depois ela está brincando bumba boi, então eu acho que a contribuição da gente em termos de estética e narrativa, pensando esse corpo que se desloca, esse corpo que está em contato também, vem muito nesse sentido, né? A gente reparar as transições do Princesa do Meu Lugar, é só uma câmera que tem ali, né? Mas o sujeito está sempre se deslocando e transitando para outros ambientes,
que a gente quer demarcar esse espaço da encantaria como contribuição, né, nesse processo de diáspora no Brasil, com os aldeamentos e os aquilombamentos e esse saber ancestral que também faz parte do universo dos povos originários, né? Então, o Princesa do Meu Lugar, ele caminha para essas questões e outras também que as pessoas vão me dizendo e aí vai se soltando. É muito isso. Eu acho muito interessante, Pablo, te ouvir, né? E ouvir todos vocês. Acho que nesse sentido, acho que a gente já pode formar a roda para essas considerações finais, porque eu acho que são opções muito distintas dos três realizadores que estão aqui, né? Da gente pensar, tanto do Elket, quanto do Pablo, quanto da Viviane, as formas de se pensar justamente, né, esses corpos vivos, né, esses corpos existindo, né? Eu gostei muito do que o Elket falou e vou ficar com isso, tá? Peguei aqui nesse debate. Também anotei algumas coisas. Também, porque acho que a gente fica pensando, é isso, né? A vida não é só resistência, não é só reagir, né? A vida também é viver, como que a gente vive. Essa ideia do assentamento, né? Ele fala desse trânsito e que se assenta aqui, né? Como é que ele se assenta, que é um termo que está muito presente dentro da cosmologia afro, né, brasileira, do assentamento, do pertencimento, de que o quilombo também é movimento, né? De como que a gente aciona outras identidades a partir dessas trocas, desses trânsitos. Sim, e eu acho bom, é uma pena que a gente não possa ficar mais tempo, né? Esse debate ele é curtinho, porque ele vem entre sessões, e acho que a gente podia ir para as considerações finais, de alguma forma, né? Acho que a gente começou pelo Elket, acho que faço o inverso agora, né? Acho que fala Pablo, fala Viviane, e depois fala o Elket para a gente terminar, pode ser? Então, pode ser. Eu queria agradecer demais assim, o espaço novamente, assim, estar nesse festival para mim é a representação de muita coisa que, enfim, não sei nem dimensionar agora, até porque eu percebo que a partir desse contexto, né, que a gente está vivendo, aqui no Maranhão a gente está travando essas ascensões aí muito de forma coletiva, né? Então acho que a partir do momento que eu estou aqui, eu estou trazendo muita gente também, assim, que não esteve envolvida diretamente nesse trabalho, mas que a gente está dialogando nas artes, em outros espaços também. Eu acho que isso é muito importante. Agradeço a curadoria, agradeço a Ana Paula, agradeço os amigos que estão aqui presentes também. Depois eu vou assistir o filme, a gente pode conversar com mais propriedade. E é isso, assim, eu só tenho a agradecer e espero que vocês gostem de Princesa do Meu Lugar e espero que a gente possa estender também essas discussões em outro momento. Muito obrigada, Pablo. A gente está muito feliz em ter o filme de vocês, em ter essas imagens, essas narrativas, né? Acho que elas são fundamentais também para a gente pensar passado, futuro, mas também como que a gente está constituindo os nossos presentes. Obrigada. Viviane, obrigada. Agradeço também muito pelo espaço, por essa seleção, por essa curadoria muito especial e por estar fazendo parte desse elo mesmo entre esses outros filmes, né, nessa sessão. Gostei muito das falas dos meus companheiros aqui nessa roda e isso deixa o filme da Chica ainda mais forte, né? Então, assim, quando eu disse a questão da produção, eu falo assim, porque esse filme só foi possível de existir por causa dessa disposição da Dona Chica em contar essa história. Ela estava à vontade, ela queria muito fazer o filme também. Deu saudade esse ano, né? Com essa pandemia também, a gente está próxima, mas não dá para ficar fazendo muita cerâmica também, por causa da questão da idade dela também, né? Mas ela está todo dia fazendo cerâmica. Eu estou tentando respeitar mesmo essa relação de proximidade lá dentro da casa dela. E só ressaltar também que eu moro entre duas ceramistas maravilhosas, que é a Dona Chica e a Dona Didi, elas são irmãs. A gente está com um projeto juntas aí, principalmente para dar vazão à cerâmica delas também, que chama Cerâmica Barros. E agradecer mesmo todo o festival e falar que a gente está aqui no Centro-Oeste também, a cidade de Goiás tem se desenvolvido, de certa forma, uma forma de fazer cinema também muito próprio. O filme ele foi feito também a partir de feijoadas, assim, para a gente poder captar recurso. Todos os filmes que a minha produtora está trabalhando, né, chama Labareda Produções,
cinematográficas e tecnológicas é feito com muito baixo orçamento, a gente faz captação a partir de eventos, a partir de vaquinhas online, e é uma forma de estar agradecendo também a equipe por todo esse envolvimento. Assim, é uma equipe que assume várias funções, a gente faz almoço colaborativo para a gente poder fazer as coisas acontecer. Então, vai um salve aí para todo mundo que fez, e agradecer também a minha fotógrafa, Marina, também, que me ajudou muito durante essa construção narrativa. Eu fiz a fotografia junto com ela. Na parte de edição também, ela me deu um salve aqui de apoio moral aqui como assistência de edição. E esse filme, ele me fez nascer também como uma cinegrafista, assim. Então, assim, agradeço muitíssimo a parceria da Dona Chica, e ele é um dispositivo para outras narrativas virem a surgir aqui no Quilombo, outras histórias também que a gente possa estar fazendo acontecer aqui para além do cinema, como alguns eventos também de sensibilização ao patrimônio material que o Quilombo carrega, né? Esse Quilombo foi recentemente identificado, né, como comunidade quilombola Alto Santana. Então, ele é um dispositivo para outras ações mesmo, para a gente estar pensando esse lugar, né, e os corpos que estão aqui dentro, né. Estou junto aqui, mas como provocadora também, enquanto eu estou por aqui, né. Esse sujeito também em trânsito, igual o nosso amigo Welket. O Welket falou, né? O Welket. Obrigada, obrigado vocês também. E acho que a gente finaliza, né, com o Welket e com o Daniel. As considerações finais de vocês, por favor. Daniel, acho que você está viajando. Espero que faça uma boa viagem. Eu espero... Foi um momento muito agregador esse aqui, não é? De nós podermos estar aqui conversando e termos a possibilidade de, através desse encontro proporcionado pelo vosso centro de pesquisa, isto é, Cinema Negro Zózimbubu, de nós podermos mostrar estes filmes e permitir que esses mesmos filmes possam dialogar com outros filmes que estão programados para outras sessões e que o público consiga também sentir que o cinema produzido e que consegue chegar a esses espaços é um cinema que está vivo, é um cinema que pretende inspirar a vida, não é? E que também, contemporaneamente, começa a evidenciar aquele que é um manancial de criação disruptivo e que visa justamente celebrar outros tipos de particularidades que só se pode encontrar em lugares como sendo quilombos, por exemplo, ou outros territórios que estão descentralizados daquilo que são os espaços mais mediatizados. E nesse sentido quero dar os parabéns ao vosso festival por terem conseguido manter e não terem abrido mão de fazer a edição acontecer esse ano, ainda que desta forma. Este nosso filme já viajou, o Já Intervention, ou Intervenção Já viajou por mais de 12 países, talvez 4 continentes. Ficamos positivamente surpreendidos por entender que o filme continua a comunicar tão bem com o público e com os selecionadores. E como o Daniel disse há pouco, ele progressivamente tem vindo a revelar tipos de códigos e de linguagens que estão subjacentes ao filme. E por último, eu aproveito essa ocasião para dizer que isto só foi possível porque a equipe das pessoas que estiveram envolvidas ao longo foram muito generosas, são profissionais de um respaldo profissional e integridade muito grande, e isso fez com que todos nós tivéssemos alcançado, não é, esse nível de trabalho, de qualidade, e que tem vindo a ser celebrado com todas as pessoas, que é assim que deve ser o cinema. Muito obrigada mesmo, realmente. Daniel, muito rapidamente, a gente está fechando o nosso tempo de debate.
A gente não está te ouvindo. Seu microfone está fechado. Alô. Complementando o Elkut, eu acho que é isso. O cinema é um grande encontro, né? Assim como encontramos Osmo Bobo, eu acho que é isso, de propiciar esses encontros para elevar os nossos discursos, né? O nosso debate em torno dessa estética cinematográfica que a gente vem aprendendo e vem crescendo em torno disso como linguagem, mas também como realizadores, né, de subjetividade. É isso. Vida longa ao encontro de cinema, vida longa aos encontros, e é isso. Muito obrigada, queridos. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer estar com vocês. E ficamos em contato até o próximo debate. Obrigada.